Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui do lado. Isso aqui é água? Vou falar aqui de lado que senão dou as costas aí para meus irmãos. Irmãos, eu quero meditar com vocês hoje. Não precisa nem ficar aí, tio Teca. Porque... Bom, coloca só então segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, verso 1. E eu quero pedir para aqueles que trouxeram as suas Bíblias, que fiquem com a Bíblia aberta. Nós vamos meditar em alguns versículos e algumas palavras e frases que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta. Então, vamos ler essa primeira parte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu ontem estava meditando, hoje, quando nós estamos aí na escala para pregar e somos convidados, é claro que nós pedimos a Deus uma palavra. Claro que nós oramos, pedimos a direção, mas existe algo também que nós temos que pensar. Aqueles que, não somente os que são chamados a pregar na igreja ou palestrar em algum lugar, nós temos que pensar no seguinte: nós temos que estar sempre preparados. E como é essa preparação? É no dia a dia, é na leitura diária das Escrituras, de bons livros, e vai por aí. É essa preparação que Deus quer de nós. Mas mesmo assim, quando nós somos chamados, nós ficamos pensando, né? E agora, o que eu falo? O que Deus quer falar com a igreja, o que o Senhor quer nos mostrar hoje. E eu peguei um livro hoje do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele escreve somente sobre o Apocalipse. E eu comecei a ler o livro, ele já está comigo já há um bom tempo. E como muitos de vocês, eu creio que muitas pessoas também fazem isso, compram um livro e às vezes deixam lá. Depois eu vou ler. Lá no seminário onde eu dou aula, tem uma aluna, inclusive ela vai vir amanhã, a Adriana. Ela falou: pastor, eu enchi a minha prateleira de livros, não li nenhum ainda, mas tenho certeza que o Senhor me dará o tempo para que eu possa ler. E eu também quero falar com vocês a respeito disso. Ler é um grande desafio. É um grande desafio. Se você não tiver personalidade, se você não colocar no seu coração: olha, eu vou ler, eu vou meditar. Estou falando principalmente na Bíblia, que deve ser o nosso alimento diário, e também outras literaturas, outros livros, jornais, revistas, a leitura de uma forma geral. É um grande desafio, porque quantos livros você já começou, e eu também, e não terminamos? Quantas literaturas, quantas revistas, sei lá, quantos na escola, na faculdade, que foram indicados, você começou a ler e não terminou. Por isso que eu digo que é um grande desafio. Nós temos que colocar isso em nossos corações, em sermos perseverantes. O pastor Ricardo Gondim, ele escreveu um livro, um livreto bem pequenininho, até recomendo, não sei se está ainda sendo vendido, chama Como Vencer a Inconstância. Porque nós temos essa tendência de sermos inconstantes.
em qualquer área das nossas vidas. Acostumar, parar. Eu não vou começar esse curso porque eu não vou terminar. Tenho certeza, porque eu sou assim. E eu quero lançar um desafio. Talvez muitas pessoas estejam vivendo isso dessa forma, até em outras áreas da vida. Eu sou assim. Eu sou assim. A palavra do Senhor diz que aquilo que Deus fez torto, o homem não vai conseguir endireitar. Mas nós, que eu tenho certeza que nós não nascemos tortos. Tem uma música aí secular que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Que era do Gera Samba, Tchan, não lembro mais como é que era. Era o Tchan, né? Tinha aquela mulherada rebolando lá. A tentação, né? O povo quer olhar. Aí tem gente na sala e muda de canal. A mulher já fica olhando de rabo de olho. Mas é uma mentira. Porque a palavra de Deus me diz que é uma mentira. Porque eu vou falar sobre isso amanhã. Nós nascemos e recebemos influências da sociedade, dos nossos pais, e também somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a nos endireitar veredas, caminhar nas veredas do Senhor. Então há possibilidade sim, irmãos, em qualquer área da sua vida, você decidir, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, e colocar no seu coração: eu vou mudar. Eu vou mudar, essa área da minha vida está errada, e eu preciso de mudança, Senhor. E só o Senhor pode fazer isso por mim. Só que tem que ser algo que entre você e Deus. Você tem que contribuir com a sua parcela. Nós temos que contribuir com a nossa parcela. É a sua decisão, é a minha decisão, de não fazer mais, de não querer mais sentir o que muitas vezes eu sinto. Eu gosto de falar sobre isso, irmãos, porque eu já vou entrar aqui em Paulo, em Timóteo. Eu gosto de falar sobre isso porque há anos atrás eu sentia algumas coisas. Eu não preciso aqui discriminar, colocar nos mínimos detalhes, mas eram coisas que quando eu sentia vontade, quando eu tinha uma queda, quando eu dava por mim, eu já estava fazendo aquilo. Aquilo me entristecia tanto, e eu desejei tanto que Deus tirasse isso de mim. Não só numa coisa, não, eram várias questões pessoais, irmãos. E aos poucos Deus foi tirando com uma a uma, como se Deus fizesse com as suas próprias mãos. É como Ele, sendo o Criador, conhecendo a criatura, Ele viesse com as suas mãos poderosas e falava: isso aqui eu não quero mais que você sinta, porque você está desejando isso. E quando você deseja isso no teu coração, o Senhor Ele entra nesse desejo junto com você. Quando você tem sonhos, quando você acredita que podem ser realizados, o Senhor Ele trabalha. Porque quando eu sonho, é porque na maioria das vezes, se você é servo, se você é serva do Senhor, são sonhos que o próprio Deus colocou no teu coração. São sonhos para a glória dEle. Quando nós cantamos aqui, que os sonhos que não te glorificam, Senhor, sejam tirados. Então é essa sinergia que nós temos que ter com o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele conheceu Timóteo, ou Timóteo conheceu Paulo, numa circunstância não muito boa. Paulo estava sendo perseguido, havia apanhado, e nessa circunstância ele conhece Timóteo e a sua família. A sua família, ele cita aqui o nome de duas pessoas: a avó de Timóteo
a Lloyd e a sua mãe Eunice, elas abençoaram a vida do apóstolo Paulo, acolheram o apóstolo Paulo, ajudaram o apóstolo Paulo. Irmãos, quem são, ou quem é, pensando aqui em homens, quem são as pessoas que te inspiram? Pessoas, falando em homem, né? Tirando o Senhor, que eu sei que é o nosso maior inspirador, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas em homens, vocês já pararam para pensar quem são os homens? Quem são as mulheres? Quem são as pessoas que você olha e você fala, poxa, quando eu crescer, eu queria ser igual a essa pessoa. Nós temos essas pessoas, não temos? São pessoas que nos inspiram, pessoas que nós sabemos que da boca vão sair palavras de edificação, de ânimo. As atitudes dessas pessoas ou dessa pessoa, as atitudes elas nos inspiram. Fala, poxa, como ele foi usado por Deus, como ela foi usada por Deus, como ela fez tudo de acordo. Olha só que bênção. Eu quero ser assim, eu quero seguir esse exemplo. E era exatamente dessa forma que Timóteo olhava para Paulo. Quando Timóteo conheceu Paulo, ele estava praticamente ali na calçada, morto, semi-morto, fingindo de morto. E aí ele conhece o seu grande amigo, a pessoa que mais o inspirou, a pessoa que queria cuidar dele. Eles tinham uma amizade tão grande que o apóstolo Paulo o chamou: Timóteo, você é jovem, mas vem comigo, nós temos uma missão a fazer. Proclamar o Evangelho de Jesus, proclamar a salvação, falar daquele que veio para nos trazer vida, aleluia, daquele que esteve morto, mas hoje vive para a glória de Deus Pai, aquele que olha com olhos de fogo, que contempla todas as coisas, aquele que seu cabelo brilha mais do que o sol, Jesus de Nazaré. Nós vamos proclamar, falar do amor de Deus, falar de salvação, porque nós complicamos tanto as coisas, e é exatamente por causa das nossas complicações em relação a salvação, a andar com Deus, porque nós somos tão complicados. Nós estávamos conversando com o Roberto agora, há pouco, nós estávamos falando algum tema para falar com a juventude. Aí ele citou um lá assim, esporadicamente, falou, porque, olha aqui pastor, olha o tema aqui, sou jovem, e agora? Aí eu falei, pode ser um tema. E algumas pessoas que estão no caminho da graça, talvez façam essa pergunta ao Senhor: Senhor, estou andando contigo, eu entendo, compreendi a salvação, recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, me entreguei a Ele, confesso no mundo espiritual que Jesus é o Senhor dos senhores, mas e agora? E agora? E o meu caminhar? E o meu trabalho? E os meus relacionamentos? E as coisas que eu preciso para viver? Como que vai ser agora? Vai ser da melhor forma, irmãos. Vai ser da melhor forma. Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus disse, olha, vocês vão passar por aflições. Essa é a melhor forma? Quero não. Mas Ele estará conosco nas aflições. É diferente. Quantas pessoas vocês conhecem que passam pelas mesmas aflições do dia a dia, do viver, e não se aproximam de Deus e não querem saber de Deus, e acham que Deus é um ser distante, quando acreditam que Ele é o Criador. Ele é o Criador, mas Ele não se envolve com a criatura. E aqueles também que não acreditam em Deus, isso é algo que foi criado pelo homem na história. Deus não existe. Para quem assistiu aquele filme Deus Não Morreu, ou Deus Não Está Morto, que é uma ideia de Nietzsche, um grande filósofo do século XIX,
discussão entre o aluno e o professor. Mas o grande problema daquele professor é que ele odiava a Deus. Ele odiava a Deus porque ele tinha perdido muitas coisas em sua vida. Mulher, talvez no trabalho, muitas decepções. Um homem escreveu um livro também chamado Decepcionado com Deus. Irmãos, por que nós decepcionamos tanto com Deus? Por que as pessoas se decepcionam com Deus? Por que? Eu faço essa pergunta. Porque nós esperamos tanto. Porque nós esperamos tantas coisas e as pessoas colocam, quando a palavra de Deus não nos promete nada em relação ao que a maioria das pessoas pensam. Deus não promete bens materiais, Deus não promete nada relacionado aos teus sentimentos, Deus não promete nada, Ele apenas faz. A única promessa que Deus faz a nós é a promessa de que nós estaremos com Ele, de que nós pertencemos a Ele, de que nós somos dele. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Isaac, ele precisou de uma esposa. Abraão não pediu uma esposa para Isaac. Isaac não pediu uma esposa. Deus já colocou no coração e preparou tudo. Preparou tudo. Andar com Deus é isso, irmãos. É buscar, aleluia, em primeiro lugar o reino. Aleluia. O reino de Deus e a sua justiça. E no Sermão do Monte, que Jesus fala tantas coisas ali, eu até falei na minha última palavra, Jesus ele faz uma reflexão dizendo: olhe para os pássaros, olhe para as plantas, as flores, que não pedem nada, que não falam nada, e Deus não está cuidando delas. Deus não sabe que os pássaros precisam comer, quanto mais de nós, em relação a nós. É isso que a palavra nos promete, esse cuidado de Deus. E aí tantas pessoas ficam: mas isso e aquilo, mas como será? Como será isso? Como será aquilo? Eu não sei. Porque a palavra do Senhor diz que o homem pode planejar, pode fazer planos, mas a palavra, a última palavra, a resposta correta vem do Senhor. Vem do Senhor. O que é andar com Deus? O apóstolo Paulo aqui ele fala algumas instruções, dá algumas instruções a esse jovem pastor, estava começando o ministério, precisava de instruções, como nós precisamos todos os dias. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, no capítulo 1, no verso 4, diz assim: eu recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher o meu coração de alegria novamente. Recordo-me das suas lágrimas. O que ele está dizendo aqui? Que momentos que eles tiveram? Momentos de alegria. Quem chora quando está alegre? Muitos choram. Muitos choram quando estão alegres. Quando nós abraçamos o nosso irmão, quando nós vemos alguém que há muitos anos nós não víamos, alguma situação, a presença do Espírito Santo. Eu preciso andar direto com o lencinho, com a toalha, aquilo que o Viemar proporciona, para os obreiros, porque quando o Senhor fala, quando o Espírito Santo de Deus toca em nossos corações, nós choramos. Mas aqui provavelmente ele estava falando de lágrimas, de dor, de sofrimento. Irmãos, provavelmente Jesus chorou 2 vezes. Pelo menos é o que está registrado. Claro que ele pode ter chorado muito mais. Mas há 2 passagens que fala que Jesus chorou. Uma foi quando ele chegou perto de Lázaro, ou do lugar onde Lázaro estava sepultado, em Betânia.
E o texto vai dizer que Jesus chorou por amor, por tristeza, por amar tanto aquele homem e as pessoas que estavam ali, e sentir o que o homem sente quando perde alguém. Ele estava ali como homem, estava sentindo como homem. Em uma outra oportunidade, ele estava no alto de um monte e olhando para Jerusalém, e ele começa, o texto não diz claramente, mas provavelmente ele lamentou, ele chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis, falando como Deus, abraçar vocês como uma galinha abraça os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Deus falando para a cidade de Jerusalém, para o povo de Israel, para o povo de Judá. Chorar, sentir tristeza, é normal. Deus sabe disso. O apóstolo Paulo está falando aqui como se ele estivesse conversando com Timóteo. Eu me recordo das tuas lágrimas, meu filho. Pensando em choro, o próprio Senhor Jesus falou: bem-aventurado, são felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Promessa do Senhor. Quem irá nos consolar, senão o próprio Espírito Santo de Deus? São felizes os que choram. Mas eu quero chamar a tua atenção mais uma vez. A palavra do Senhor não diz que nós temos que permanecer chorando. É normal você sofrer, ou alguma coisa está acontecendo e você chorar, mas por outro lado, nós temos que entender que não podemos ficar na situação em que nós estamos, seja ela qual for. Qual foi o motivo? Nós não sabemos, são vários motivos que podem fazer eu e você chorarmos. Mas nós temos esse direito, como eu disse agora, mas não permaneça prostrado, não permaneça prostrada. Levante a tua cabeça, porque o Consolador é aquele que consola. Ele quer te dar a mão, Ele quer te estender simbolicamente, Ele quer te levantar. Mas vejam que essa ação, ou que aquilo que eu estou mostrando hoje, trazendo essa reflexão, talvez vocês já até haviam pensado sobre isso. Há um relacionamento, irmãos, entre nós e o nosso Deus. Nós temos que entender isso, nós não estamos sozinhos. Você pode estar no meio da multidão, ser ignorado, andar como um anônimo no metrô, em qualquer lugar, mas você não está só. Eu não vos deixarei órfãos. Promessa do Senhor Jesus. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Ou seja, o Senhor nos dá esse direito de você olhar, levantar a sua cabeça e clamar, pedir ajuda ao nosso Deus, aquele que existe. Ele existe como Deus, como ser, como grande eu sou. Filosoficamente, a existência tem uma conotação humana, e Deus está acima do entendimento humano de existência. Somente Ele pode dizer: eu sou, estou acima da existência. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, que não está preso ao tempo, não está preso em lugares, não está preso em nenhum lugar. Ele é um Deus livre, e Ele quer que nós sejamos como Ele é. Lágrimas, choro, tristeza. Deserto não é lugar de ficar, é lugar de passagem. Paulo vai dizer que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Leve e momentânea, mas tem um peso de glória. Tem um peso de glória. Ou seja, você está aprendendo nas tuas tribulações, nas tuas tristezas, nas tuas decepções. O Senhor está te moldando como um vaso nas mãos do oleiro.
No verso 5 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim: olha, da mesma forma eu trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro essa fé habitou na sua avó e depois na sua mãe. E eu estou convencido de que também habita em você. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa. A tua fé, ela não é uma fé fingida. É essa fé que a tua mãe falou com você, que a tua avó falou com você, que te apresentou esse Deus vivo. Aleluia. Agradeça a Deus pela tua avó, agradeça a Deus pela tua mãe, porque te ensinaram essa fé que não é fingida. Aleluia. Essa fé maravilhosa, irmãos. Ter uma fé verdadeira, é isso que nós precisamos. Porque quando nós falamos em fé, é algo abstrato. Muitas pessoas podem viajar nessa palavra fé, mas quando nós temos fé em Deus, fé naquele que nos criou, naquele que quer que nós estejamos com Ele, fé naquele que disse: não fiquem perturbados, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, tenha fé em Deus e também tenha fé em mim. Eu vou para um lugar, vocês não podem ir agora, mas eu vou preparar mansões, vou preparar lugares, vou preparar aposentos, para que vocês estejam lá comigo. Fé não fingida. Fujamos dessa fé, irmãos. Dessa fé que é como um sofisma. A pessoa olha e fala: nossa, esse cara tem fé. Mas é uma fé fingida, só aparência de fé. Porque quando a situação aperta, desmorona. Desmorona. Verso 6: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, para que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, ele está pedindo que ele volte a viver. Reavives, é reavivar. Quantas pessoas estão nesta mesma situação? Pode ser que Timóteo estava triste por algum motivo, estava esfriando. A sua fé, que era uma fé verdadeira, estava sendo abalada, bombardeada. Os seus conceitos, aquilo que ele aprendeu com o apóstolo Paulo sobre Jesus, sobre a igreja, sobre muitas coisas, e por Paulo escrever isso, nós entendemos que ele estava passando por um período de tribulação, um período de dúvida. Mas o que o Senhor tem falado em nossos corações, irmãos, deixa esse reavivamento acontecer também em nós, também em você, em mim, todos os dias, que nós venhamos a reaviver o dom de Deus que habita em você. Fizeram uma pergunta para Pedro lá no Pentecostes: o que é que nós vamos fazer agora? Diante dessa palavra que nós recebemos, o que é que nós temos que fazer? E Pedro, de pronto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse: sejam batizados em nome de Jesus, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sejam batizados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E ele está falando aqui para Timóteo: olha, volte, tenha essa atitude, queira, deseje ser reavivado. Não permita que essa mornidão, que esse esfriamento, que esse algo que não vem de Deus, mas vem do nosso inimigo, vem em conjunto com os nossos sentimentos,
Nós somos bombardeados todo dia. Somos bombardeados. Eu preguei aqui no domingo e no término do culto veio uma moça falar comigo aqui. Ela me chamou, eu desci. Ela pegou na minha mão. Aí eu não a conheço. Ela falou assim: pastor, não fala de guerra. Eu falei: por quê? Não, sabe por quê? Porque dá uma conotação assim de rivalidade, de arma, é uma coisa ruim. Isso não vem de Deus. Eu falei: mas não estou falando de guerra, de pegar arma e matar o outro, não estou dizendo isso. Não, mas mesmo assim, quem não entende, quem não tem a compreensão, pode levar para o outro lado. Eu falei, aí eu não quis prolongar muito o assunto, eu falei: tá bom então, posso falar de batalha? Ah, batalha pode. Então tá bom. Ela não entendeu, irmãos. Não estou falando de você pegar uma espada, um revólver ou alguma coisa, ou a sua própria mão e fazer aquilo que muitas vezes você tem vontade. Não é isso. Não é isso. Eu creio que vocês sabem que tipo de guerra nós estamos falando aqui. Que é uma guerra na nossa mente, uma guerra ideológica. É algo que é espiritual. É espiritual. E eu citei a tentação de Jesus, que Jesus teve fome ali enquanto homem, e o tentador veio e começou a falar a própria palavra. Muitas coisas que nós vamos ouvir para nos confundir, as pessoas vão tirar da própria Bíblia, vão usar uma argumentação da própria palavra para confundir o evangelho verdadeiro. Isso é uma fé fingida, deturpação da palavra do Senhor. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre isso nesta carta. Então você pode ter a sua compreensão, a sua própria interpretação da Bíblia, e você pode tirar ideias. Agora eu pergunto a você: será que a sua interpretação ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Realmente é o que está dizendo? Porque vejam a proposta que o diabo fez a Jesus. Você está com fome? Você está com fome? E você é Deus. Você é Deus, você está dizendo que você é Deus. Então manda que estas pedras se transformem em pães. Palavra. Eu quero que vocês entendam isso. Prestem atenção naquilo que eu disse em uma outra oportunidade. Prestem atenção nos sofismas, naquilo que fala, que esconde na verdade a intenção que está por detrás daquilo que a pessoa está falando. Qual é a intenção? É glorificar o nome do Senhor? É exaltar o nome do Senhor? Ou não? Ou é exaltar-se a si mesmo? Ou é aparecer dizendo: eu tenho a interpretação correta das Escrituras, eu sou um grande hermeneuta, eu faço isso ou aquilo? Ou que realmente está escrito? Porque quando Satanás fala para Jesus: está escrito, está escrito, Jesus também diz: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Atira-te daqui. Atira-te daqui, porque também está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não está pegando não. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com esta fé fingida que existe por aí, essa falsa doutrina ou falsas doutrinas que nós ouvimos. Reaviver, voltar a viver aquilo que nós vivemos um dia na presença de Deus. E o meu desejo é que nós tenhamos isso o tempo todo.
o tempo todo. Se você quiser, se você desejar, você vai chegar aqui neste lugar hoje como chegou o Alex, feliz, cantando, e as coisas estão acontecendo. Tem parente que está na UTI, tem parente, o trabalho não está indo bem, as coisas não estão bem, e ele chegou aqui louvando a Deus. Temos que agradecer ao Senhor todos os dias. É isso que o Senhor está dizendo. Quando o Senhor Jesus disse: vocês vão passar por aflições, o apóstolo Paulo está dizendo: eu recordo aqui das tuas lágrimas. Ou seja, o Senhor não vai nos colocar numa redoma. Eu sei que vocês sabem disso. O Senhor não vai nos colocar numa redoma e vai nos proteger das coisas que podem vir a acontecer. Ele vai por várias vezes permitir sim que nós tenhamos aflições, sejam elas quais forem, mas mais uma vez eu quero lembrá-las, que Ele estará conosco na angústia. Estarei com vocês, eu estarei com vocês, essa é a promessa do Senhor. E quando nós estamos com Deus, a quem nós vamos temer? Quem irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Verso 9 diz assim: porque Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Plano de salvação. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, e não por causa das minhas obras. Há um desentendimento aparente entre Paulo e Tiago, porque Tiago vai falar sobre as obras, que nós temos que praticar boas obras, que nós temos que entender que o nosso próximo precisa, que nós precisamos uns dos outros. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios que nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Pela fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um presente que Deus está te dando. Eu quero, para terminar, encaixar o pensamento de Paulo e Tiago. Nós, vocês, todos nós, praticamos boas obras. O Senhor toca no teu coração para ajudar o teu irmão, para orar pelo teu irmão, para abençoar a vida do teu irmão, seja como é e como for. O Espírito Santo conta com você, o Senhor conta com você, o Senhor conta com a sua atitude em relação ao teu irmão que está do teu lado, as pessoas que estão aí fora, as quais o Senhor pode colocar no teu caminho. Sabe por quê? Porque você é salvo. Você pratica boas obras, você ama, porque você é salvo. Todo aquele que ama é nascido de Deus, escreveu João. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então uma coisa está ligada com a outra. Você não é salvo para praticar boas obras. Você pratica boas obras porque é salvo, porque é salva. Para a glória de Deus. Eu não consegui sair do capítulo 1, mas que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos vocês que vieram aqui hoje. Vamos aplaudir ao Eterno. Senhor.